Uma boa noite. Queridos irmãos, que o paz do Mestre Jesus habite vossos corações, mantenha sempre acesa o chama do alegria, do entusiasmo, para que possam manter-se em luz e desenvolver-se para iluminar ao redor. Quando nos estudos espiritistas, seja através dos livros ou através da passagem do conhecimento entre pessoas e espíritos desencarnados ou entre encarnados e desencarnados, aqueles que estão do lado da matéria densa, em grande maioria, interpretam o grau de maturidade do plano ou da estrutura do plano dos desencarnados, assim como enxergam a maturidade do plano material. Talvez muitos de vocês se questionarem-se sobre como são ou como é, qual seria um perfil da humanidade. Provavelmente teriam dificuldades de identificar e classificar corretamente quais são as principais diferenças ou as principais semelhanças, as principais características de agrupamento dos seres encarnados. Muito porque vivem em um plano que cria vieses. Viver na matéria sabemos que não é simples, muito também porque vivem em turbilhão de pensamentos, muitos deles vivendo no futuro que ainda não chega ou ruminando o passado que já passou. Mas digo isso porque para nós que já trabalhamos no administração da vida no Terra, as características de todas as formas de vida é muito claro. E se ampliarmos além do Terra, pensando em estrelas que estão no mesmo estágio e com a mesma finalidade de grau evolutivo, também temos características comuns. Temos perfis diversos muito bem alinhados, agrupados, identificados e classificados. Então, quando nós nos referimos de maneira direta, objetiva, com relação a comportamento humano predominante no Terra, isso não é por uma opinião pessoal ou não é por uma opinião carregada de emoção. É porque nós nos baseamos em dados e nós trabalhamos a vida que vocês vivem como se fosse uma empresa em que temos funções, em que temos departamentos, em que temos resultados, em que temos contabilização e tantas outras necessidades para manter o ordem. E diante disso, nos chamou a atenção, e isso gostaríamos de trazer para nosso diálogo, uma característica que encontra um pouco do que alguns de vocês falaram hoje, e também com algo que foi falado no casa na última semana, e que também é resultado ou objeto de estudo
do Evangelho em passagens diversas, citando o nosso grande irmão Yeshua, ou Cristo Jesus. Essa característica é a dignidade. E eu queria, por curiosidade, claro que não pedirei para que vocês falem, porque não é necessário para mim, mas eu gostaria que todos vocês nesse momento se perguntassem, para mim, o que é dignidade? E, muito bom. Se eu pedisse 3 para apresentar conceito, 3 de vocês iriam ter conceitos mais diferentes do que semelhantes, o que é natural. Mas porque, como disse, tema semelhante trazido hoje, e tema foi discutido em dias anteriores e é pauta recorrente de passagens de Calvário do Cristo. Muitos ignoram o que é se dignificar. Ser digno para receber algo é muito diferente de simplesmente, por exemplo, merecer receber algo. Muitos que já merecem ainda não têm condição de fazer uso. Por exemplo, como outros tantos que têm condição de fazer uso ainda não conquistaram o direito de merecer. Mas, assim como Jesus, com toda a sua excelência em didática, quis representar quando falava que para o pobre haveria lugar no céu e para o rico, infelizmente, não, é importante nós pensarmos sobre o que é dignidade, o quanto estamos mais ou menos nos dignificando, e ao nosso redor, para fins de observação e aprendizado sempre, jamais julgar, mas aproveitem todos os seres que têm perto de vocês para analisarem e aprenderem, quantos daqueles que, a partir do nosso entendimento sobre dignidade, nós consideramos que são mais ou menos dignos. Quando estamos numa situação como essa reunião não é à toa que ela chama-se pronto-socorro. Pronto-socorro é lugar de primeiros socorros. E quem vai a primeiros socorros é porque está em situação de emergência. Quando pensamos em espíritos que não saem e não têm ferimento, que não têm hematoma, que não tem lesão grave, que não tem fratura grave, podemos nos perguntar, que tipo então de emergência que num pronto-socorro espiritual é atendido? É uma emergência sim, senão não viria aqui. É necessário vir aqui porque estão em situação de calamidade, mas obviamente que o atendimento tem outra natureza. Mas, como falamos outras tantas vezes, o médium e nós, enquanto médiums e também trabalhadores do Cristo, nós estamos nos desenvolvendo enquanto médico de almas, porque se o espírito não fratura, não lesiona músculo, não tem ferimentos graves e outros, nós temos que tratar o espírito. Só que a abordagem é um pouco diferente. Então, quando trazemos aqui algum doente necessitando de primeiros socorros por urgência, e sendo isso da alma, precisamos interpretar a oportunidade de forma diferente. E como estou falando sobre dignidade, eu quero trazer para uma reflexão, conectando com o princípio do Cristo, que didaticamente, óbvio, falava muito sobre o pobre se tornar ou estar se tornando digno de algo. Todo aquele que experimenta a miséria moral tem uma oportunidade fatal, ou seja, e vai ter oportunidade, passará pela oportunidade, se agarrará ou não é outra questão,
de começar um processo de dignificação. Porque para se dignificar, é necessário se tornar humilde. É necessário reconhecer o pequenez de cada um. É necessário reconhecer, dentro daquilo que faz sentido, a impotência diante da vida. E quando eu me refiro à impotência durante a vida, eu me refiro a saber que Deus é onipotente e não o homem ou o espírito humano é onipotente. Significa oportunidade para reconhecer, através do insuportável dor, que precisa do outro. E que não foi à toa que Jesus disse que somente onde tiver dois ou mais, em nome dele, lá ele estará e não um. Que também ele precisa de compreender que, assim como alguém o estendeu o mão quando ele estava arrastando, ele deverá o fazer por gratidão. Mas é uma oportunidade de recomeço. O recomeço de muitas almas acontece em situação como essa. Olha que belo, que numa reunião despretensioso com vocês e nós, num dia que muitas outras coisas poderiam estar acontecendo, num casa simples como essa, estamos tendo a oportunidade de contribuir para o recomeço de uma história ou de um processo de dignificação de almas perdidas, como todos nós já estivemos. Isso é maravilhoso. Isso é como você encontrar uma criança numa rua escura, chorando desesperada, implorando colo, e alguém chegar e pegá-la e falar: eu vou te ajudar, você não está mais sozinho. Precisamos valorizar isso. Precisamos estar mais nisso. Precisamos não inverter os nossos valores, porque a matéria densa deturpa, mas nós temos que desenvolver o olhar de ver, porque a partir do momento em que redescobrimos nosso propósito, tudo muda. Nós nos sentimos em explosão de alegria quando podemos estender a mão para uma criança perdida, dar um colo e mostrar caminho. Imagine se ninguém o fizesse. Imagine o que é uma criança na terra perdida, numa estrada escura no momento desse, se ninguém com bondade no coração aparecer para ajudar. Imagine se todos esses que são trazidos aqui, como um dia fomos trazidos, não tem quem o ajudar. Se cada desgraçado desse simplesmente fosse ignorado por nós. Então, temos que pensar sobre o tornar digno. E não só pelo prazer e satisfação de levar para o outro aquilo que já temos condição de dar, de vibrar com alegria ou com enxugar de lágrimas do próximo, mas também por estarmos nos tornando cada dia mais úteis e cada dia mais dignos de nos colocarmos num lugar diferenciado. Como eu já falei, existe um lugar onde não há dor, existe um lugar onde não há lágrimas a não ser de emoções fortes. Existe lugar em que todos sorriam, em que todos brincam, em que todos se amam, em que todos produzem muito e progridem em velocidade da luz no centro do universo infinito. Temos que alcançar esse lugar. Não podemos dar passo para trás. Eu caminhar no rumo ao infinito demanda sabedoria, porque às vezes bastaria ouvir um pouco mais a consciência e caminhar devagar, sem pressa, sem ambição desmedida, mas persistir. Mas às vezes algo nos puxa para o lado.
e depois resistimos, andamos mais um pouco e nos puxa de novo. E aí nós deixamos nos entorpecer, porque o vício ou tentação é como se fosse um tóxico em que nos viciamos. Deveriam todos pensar nisso. Quando nós nos envolvemos demais com matéria, nós nos viciamos e aquilo desperta reações diversas em nosso corpo perispirítico, em nosso corpo somático. É como descargas hormonais que tornam nossas células dependentes. Quanto mais vivemos a experiência, mais difícil é sair. E muitas das vezes, como nós estamos falando de ciclos, porque cada encarnação ou período no erraticidade é parte de um ciclo infinito, são ciclos numa jornada infinita. Sempre há a oportunidade de trabalhar melhor a dignidade, ou de começar novamente a estruturar. Mas se há um lugar onde não há dor nem sofrimento, se há um lugar onde o progresso se dá na velocidade da luz, e todos sabemos onde fica, só precisamos chegar lá, por que não acelerar o passo? Por que ficar aqui? Por que ao invés de ajudar 1, 2, não nos habilitarmos para ajudar 100, 200, 1000, 2000, que é o nosso destino fatal, assim como Cristo o faz com bilhões? Digno é aquele que se diminui e que persiste e que se doa para o próximo, e que trabalha para o próximo, porque fazendo isso trabalha para si mesmo. Então, queridos irmãos, é fundamental pensar no que é dignidade, no que é se tornar digno, o quanto estamos ou não nos dignificando e estamos dignos, o quanto que isso nos habilita mais ou menos para ocupar lugar especial, no sentido de merecimento e capacidade de uso de recursos no futuro. Só depende de cada um, não existe restrição nenhuma, e não há linearidade no tempo. Aquele que hoje vem num lugar desse, completamente arrebentado pelo seu karma, criado por si próprio, se contar o tempo da terra, pode chegar antes de muitos de vocês nesse lugar de felicidade, porque não é uma régua fixa, é flexível, e vocês estão tendo a oportunidade de dar um salto diferente de muitos que ainda não começaram a despertar para essa oportunidade. Não desperdicem. Não desperdicem, porque é muito belo quando a nós é confiado algo maior. Não é qualquer pessoa a qual é confiada dialogar numa sessão como essa de primeiros socorros com alguém em situação emergencial do alma. Da mesma forma que, se comparado com pronto-socorro do terra, não é qualquer pessoa sem o mínimo de formação e preparação moral que vai fazer uma sutura em um machucado grave de alguém. Da mesma forma que, se pensarmos ainda no psicológico, para se tratar alguém que está em situação de gravidade, é necessário uma habilitação profissional. Então vocês estão numa posição como essa por terem condição, aval e responsabilidade para isso. Mas assim como no terra existem profissionais da medicina do corpo e da mente que estão dando passos para trás, o trabalhador do Cristo tem esse risco também, pelo fato de que eu falei, o deturpar, o viciar no matéria. Existem muitos que não são dignos de estar onde está no terra, na posição de trabalho em que está. Não que não eram, eles mereciam e eles tinham condição de desenvolver, mas estão falhando. No campo do trabalho como médico de almas ou informação disso, idem. É muito provável que muitos falharão,
por estatística, como eu disse no início, temos números, indicadores que nos mostram probabilidade, como é muito falado nesse caso. Não sejam parte dos indicadores de insucesso. Só depende de vocês. Então, essa mensagem é muito importante porque, mesmo que seja paradoxo que falarei, mas o tempo passa muito rápido. Porque é um paradoxo, porque tempo não existe. Mas, ao mesmo tempo, vale a pena continuar nesse lugar de choro e ranger de dentes. O lugar não é o terra, o lugar é dentro de cada um. Seja no terra, seja em qualquer outro planeta do universo infinito. Mas é bom? Alguém gosta? Ninguém gosta, porque isso é um contrassenso. Deus é amor. E no amor não há dor, não há ansiedade, não há desespero, não há medo, não há insegurança. Então é desagradável, desgasta o corpo, desgasta o espírito energeticamente. Mas temos a oportunidade de não ficar nesse lugar. Pensem nisso e não se façam de vítimas, não se façam de coitados. Sim, e com frequência nós estamos perto de vocês quando vocês se questionam sobre o que estão fazendo no vida. Quantos aqui talvez já não o fizeram? Se questionaram o que estou fazendo nesse contexto? Será que estou perdendo meu tempo? Será que eu não estou me tornando alguém completamente inaderente ao vida na Terra? Será que eu não estou deixando minhas prioridades de lado? Equilíbrio é fundamental. Mas nós sabemos que há esses questionamentos porque é natural. É a tentação que eu já falei aqui em outro momento. É a tentação de estar na matéria. É a tentação de cair na matéria, que é atraente. Mas repensem, para não fazerem parte dos números, talvez dele em vermelho, os números ruins, está ao alcance de todos. Todos estão bem? Todos estão felizes e contentes? De verdade? 24 horas por dia? Um segundo, eu gostaria de saber se alguém aqui fica contente e alegre 24 horas de relógio da Terra por dia. Se tiver alguém, eu gostaria. Não. Estou me esforçando. Depois do dia que eu te perguntei se você estava bem, você disse que bem, é o trabalhador do Cristo não pode se sentir mal. Não que ele não pode. Ele não tem condição de se sentir mal. É impossível. Ele está trabalhando. É impossível. Talvez naquele dia não deve achar também íntima, de percepção, pelo menos. Passar a ver tudo, de fato, como uma oportunidade de crescimento. E quem enxerga a dor como oportunidade de crescimento, enxerga dificuldades como oportunidade de crescimento, é aquele que está no pronto-socorro sendo socorrido. Muitas vezes a gente vê aqui nos trabalhos, até em atendimentos fraternos entre encarnados, que só precisa de um redirecionamento. A emergência é redirecionamento. Já tem aquela força, só está desequilibrado. Só dá o caminho. O que Jesus fez com Paulo de Tarso, por exemplo, com Simão Pedro, com tantos outros. Com todos nós aqui presentes. Então, de fato, é o trabalhador do Cristo, nós não podemos nos permitir não estar bem. E, até porque, nas situações em que encontram-se, se comparado dentro do mundo dos números, estão muito bem, não há motivo nenhum para queixa. Mas falar sobre o dor ser oportunidade de dignificar ou de crescer nunca é demais. Imagine, Henrique, que
não trabalho como que é feito pelo casa em grupo de cidade próxima, né, com tantos que nós temos compromisso com eles. Ali vemos crianças, mulheres, homens, idosos em situação deplorável. Muitos ali, não sei se o quanto isso é de conhecimento de vocês, muitos realmente, no concepção humana, passam fome. Ali existem aqueles que existem muitas dificuldades inimagináveis. E quando olhamos isso no visão da terra, é comum os pessoas sentirem o que se chama de dó, alegar que o outro é o coitado em função daquela situação. E sabe como nós vemos isso, Henrique? Nós até emocionamos em alguns casos por ver que existe alguém, sabemos quem é cada alguém, em determinada situação que está o levando a exaustão física e mental por falta de recurso. Sabe por quê? Porque aquele que hoje está no extrema escassez, muitas das vezes é aquele que ontem tirou um pouco que muitos tinham. E o fato dele estar naquela situação que nós olhamos, que nós levamos no necessário, não falta nem para o pior desgraçado na terra. Mas o fato dele estar naquela situação deplorável, para nós é motivo de alegria, porque é um recomeço para ele. É uma oportunidade dele parar de prejudicar a si e prejudicar o próximo. Mas não é qualquer oportunidade, é uma super oportunidade, porque aquilo é tão intenso, que da mesma forma que o crime causa marcas no corpo psicossomático, o dor também causa marcas, mas são marcas das quais brotarão flores e não tumores. Olha que belo! Quando vemos alguém na rua e observamos uma situação deplorável, isso quando não se ignora, porque não é porque isso é divino que deve ser ignorado. Foi Jesus que nos disse que devemos amparar o pobre em todos os aspectos. Isso também é oportunidade para outros levarem o amparo. Mas quando nós observamos tudo isso, nós pensamos na maravilha que é o trabalho de Deus. E muitos desses que hoje, estou inclusive citando alguns de vocês, cada um, nós nunca devemos medir o dor. Às vezes o dor para quem está em comunidade carente com restrição de alimento é tão semelhante quanto aquele que está em posição de boa casa, de bons recursos materiais, mas que vive um vazio existencial muito grande. Mas quando isso acontece, e como falei, estamos por perto, nós não somente vibramos de alegria, como em muitos casos, nós vemos futuros trabalhadores, porque também, como já falamos aqui, a empatia é fundamental. E quem nunca sentiu determinado dor, tem dificuldade de compreender como que esse dor dói no próximo. Então, não há nada ruim. Cada sentimento de dor que cada um de vocês tem no dia a dia, inclusive o próprio sofrimento decorrente desse dor, que como fala-se é opcional, isso é capital, é moeda para desenvolvimento espiritual. Cada pessoa que incomoda é capital. E Deus é tão caridoso que por mais que isso pode passar nulo na percepção do encarnado, como memória é duração infinita, isso vai ser usado em algum momento. Sabia? O sofrimento que você hoje pode carregar,
e poder carregar por décadas ou séculos, não fica perdido enquanto oportunidade. Ele será, em determinado momento, conectado, utilizado em seu mente e será ferramenta, seja chave, seja parafuso, para que você possa, para si ou para o próximo, levar recurso. O ponto maior é, mesmo diante de ausência máxima ou total de desperdício de recurso, para que manter nesse lugar? Por que não acelerar encostar o dedo na felicidade, que não é relativa, é absoluta, ela está sempre presente. Dá o que pensar. E mais interessante ainda, dá o que pensar todos os dias. E não devemos menosprezar a simplicidade dos conceitos. Assim como no Evangelho, se nós observarmos, existem espíritos que estão há 1700 anos refletindo, semana atrás de semana, no tempo terreno, sobre determinado ensinamento de Jesus. Isso pode parecer de pouco intelecto, mas é excelente prática. Toda lição que nós trazemos num casa como essa deveria ser objeto ou alvo de mesma reflexão. Estamos falando sobre trabalho, sobre dignificar o espírito, sobre recomeço, sobre ciclos dentro de uma jornada infinita, sobre atender o doente, sobre o que é doença. São conceitos que, a princípio, é óbvio que para nível de entendimento atual, simples. Então não vamos subestimar o simples, mas não vamos deixar de dar atenção para o simples, porque ele é que faz o resultado. Simples todo dia, todo dia, todo dia, tem melhor resultado do que complexo poucas vezes com grande dificuldade. Alguma pergunta ou comentário? Se Jesus um dia chegar para vocês e dizer assim, eu estou todo ouvido, o que você deseja perguntar? Já pensaram nisso? Eu penso nisso, penso porque terei oportunidade. E tenho, sim, minha lista de perguntas fundamentais, existenciais que farei. E sabe que todos vocês não deveriam perder oportunidade, não deveriam ter vergonha, não deveriam duvidar, deveriam fazer, porque é uma grande oportunidade. Pensem sobre. Existem situações que não podem ser desperdiçadas. Quando falamos sobre o médium ser desinibido, o protagonista, é claro que não necessariamente, como muitos de vocês já foram, nós estamos falando de arte cênica, de representação, de abundância nesse sentido, mas sim de postura, de protagonismo diante do seu jornada. Não se intimidem, tenham educação, tenham bom senso, tenham ponderação, mas não desperdicem nenhuma oportunidade, não somente aqui, como também no rua, como também no comunidade, nada, não se preocupem com o que o outro irá pensar e não tenham vergonha de si próprios. Esperto no bom sentido é aquele que avança. Perguntou, tem perguntas? Sim, tem as perguntas no ponto da língua, porque nessa que às vezes um chave aparece, abre um cadeado e pronto, aquele tampa, aquele gaveta de tanto tempo, você abre e se descobre. Eu tenho uma pergunta que talvez pelo tempo deixarei para o próximo mês, porque provavelmente você teria que escorrer sobre. Mas eu fiz essa pergunta para o Ezequiel, e faria essa pergunta para Jesus e também a você e a todos os mentores que eu tivesse a oportunidade de perguntar. Teria possibilidade de fazer hoje, ou você acha que pelo tempo... A pergunta pode ser feita, e resposta já não sabemos. Mas uma resposta pode chegar de várias formas, em várias partes. Então não se preocupe. A pergunta que eu faria a Jesus, fiz a Ezequiel e faço a você, é que você já está num estágio moralmente evolutivo acima do meu.
Isso é você quem está dizendo. Mas isso é perceptível. Mas vendo, assim, você recapitulando as suas experiências encarnatórias anteriores, qual foi a sua virada de chave? Porque, com o conhecimento que eu tenho, já percebi em mim nessa encarnação grandes avanços, dentro da minha cebola de vicissitudes, nas primeiras camadas eu já consegui trabalhar. Lógico que os temas centrais ainda com mais dificuldade de abordar, não consigo trabalhar tanto. Mas eu sei que eu posso chegar, assim como o Paulo de Tarso chegou, como Maria de Magdala chegou. Imagino que você, em alguma experiência, tenha chegado também. Qual foi essa virada de chave? Assim, o que você percebeu em uma existência que você despertou e deslanchou naquela existência para chegar na situação que está atual? Porque eu já compreendi muita coisa, mas no sentimento, né, que é a base de tudo, eu ainda não encontrei essa chave, essa virada de chave. E aí, tendo vocês como modelos, eu faço essa pergunta. E é a que eu faria a Jesus. Qual foi a virada de chave? Eu não me coloco como modelo, e não é falso humildade, porque qualquer modelo, enquanto matriz, tem que ter perfeição. Eu ainda não tenho, longe, distante. Jesus o é. E quero voltar nessa questão em breve, mas a parcial resposta é mais simples do que pode pensar. Quando eu iniciei o estudo de hoje, eu disse que, diferente daquilo que se imagina ou que se tem no Terra enquanto dimensão densa de matéria, nós trabalhamos com estatísticas, com números, com indicadores, com perfis, é como uma análise demográfica em todos os ângulos e graus imagináveis. O comportamento humano, ele não difere muito de espírito para espírito. É claro que no detalhe existem sim especificidades, porque cada espírito é uno, é indivíduo, é individual, é singular. Mas os padrões, eles se repetem. Conforme cada espírito está em fase de estágio evolutivo, semelhanças comportamentais são padrão, até porque Deus é eficiência suprema. Então não há por que ter complexidade. Como eu disse também há pouco, simplicidade com consistência é o melhor método. E o que eu diria, para você pensar e trazer, caso tenha interesse, uma reflexão em próximo encontro. Você mesmo citou alguns nomes que tiveram essa virada de chave, de liga, de antes e depois, de liga e desliga. Se eu estou falando que há semelhanças do ponto de vista de padrão comportamental, que basta saber observar para identificá-las, se você quer saber como será para você, basta saber ou pesquisar como foi para o outro. Não há grandes diferenças entre. O que nós falamos, eu não quero trazer uma resposta para não ter essa oportunidade de descobrir, mas o que nós falamos aqui hoje responde a sua pergunta. Quais são o gatilho ou os gatilhos que levam a um reposicionamento de ponto de propósito, tamanho que não há retorno. Então, não quero te frustrar, porque o busca é mais importante do que o encontrar. Sim. Mas pense que aquilo que, em linhas gerais, acontece para um, acontece para outro. Como foi para o outro, como será para você. E o que o outro viveu, que você está vivendo. E aí encontrará parte da resposta.
A resposta foi muito esclarecedora, talvez mais do que você imagina. Assim, observação mesmo. E o estudo, né? Se a gente parar para pensar, as orientações do Cristo são básicas. Mas, como eu disse, existem aqueles que durante 17, 18 e muito tempo antes, porque Cristo trouxe orientações no método perfeito e num dialeto específico, dialeto não idioma, e sim didático. Mas outros antes dele já trouxeram outros fundamentos. Então existem aqueles que durante 2.500 anos já meditam sobre. É apenas um detalhe. Então pense porque há muito o que pensar, mas não complexa aquilo que é simples. Deus tem que ser simples, porque se nós procurarmos a complexidade, a vida fica inviável. Como pode aquele que compreende? E os parábolas de Jesus é um excelente exemplo. Imaginem aquele que no visão terrena ainda não tem condição de ler, de escrever, talvez nem de escutar ou de falar. Como ele vai beber no fonte do Evangelho? Se o Evangelho fosse um conjunto, um compêndio de complexidades gigantes, não faria sentido. Se observarmos o desenvolver de um planta, o desenvolver de fóton que sai por uma lâmpada, conceitualmente é muito simples, mas nós temos uma tendência natural a subestimar o simples, porque não, talvez, ainda estamos dignos o suficiente para recebermos tudo aquilo que já merecemos. Muito obrigado. Então, o nosso tempo esgotou, como sempre é um grande prazer, e esperamos estar juntos novamente para novo troca de ideias, aprendizados e conhecimentos. Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade desse maravilhoso encontro. Sabemos muito que, diferente do que possa parecer, quanto mais dividimos aquilo que já conquistamos, reconhecemos que ainda sabemos e somos muito pouco, porque isso nos mostra o quanto ainda temos por conquistar. Que o seu paz habite todos os corações e que possamos prosseguir sempre com muita alegria nesse trabalho de amor em prol de todos os nossos irmãos. Que assim seja. Boa noite a todos, né? Ótimo fim de semana.